A situação não está nada fácil para nós investidores aqui no Brasil. Bem, nas últimas semanas fomos bombardeados com informações referentes ao mercado financeiro. Quem não se lembra aí que o governo decidiu aumentar a taxa sobre o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Dessa vez, o governo decidiu cobrar imposto sobre LCI e LCA. Bem, lembrando aí, uma LCI é uma letra de crédito imobiliário e uma LCA é letra de crédito do agronegócio. São investimentos em renda fixa, que antes eram isentos de imposto e agora o governo pretende taxar. Mas não só isso, também pretende aumentar o imposto sobre casas de apostas. Bem, fora isso, hoje o dólar fechou abaixo de R$ 5,60 com essas notícias referentes aí o IOF. Afinal, todas essas taxações aí é para tentar controlar um pouco aí da taxa que foi elevada do IOF, que acabou prejudicando e também afetando bastante o mercado financeiro. Ok? Além disso, pessoal, ações como Banco do Brasil e Petrobras têm afetado bastante o índice Ibovespa. E hoje eu vou te mostrar aqui algumas informações sobre esses temas que eu acabei de citar para você. Se você quer saber um pouco mais, assiste esse vídeo até o final. Pessoal, o índice Bovespa fechou hoje em queda, já é a quarta queda consecutiva. Está aqui em pouco mais de 136 mil pontos. E é claro que muitas informações aí, muitas notícias fizeram com que tivesse aí e continuasse essa queda. Mesmo com o dólar aqui a R$ 5,56, tá? Lembrando que esse valor aqui do dólar é o menor desde o mês de outubro do ano passado, tá bom? Mas antes disso, eu vou falar para vocês aqui do IOF, que chegou a ser alterado algumas semanas atrás, tá bom? Bem, a gente teve aí um pacote onde o governo decidiu aumentar o IOF. E o que é o IOF? É o Imposto sobre Operações Financeiras, tá bom? Então aqui o IOF aumentou como parte de um plano do governo para aumentar as receitas. É claro, se você está gastando demais, você precisa ali também receber mais. E o que é que o governo faz? Começa a criar novos impostos ou aumentar já impostos existentes, ok? Basicamente isso. E assim manter as contas do governo dentro da meta fiscal estabelecida, tá bom? Bem, e o que aconteceu? O aumento do IOF foi uma dessas mudanças e tem a função de aumentar a receita da União. E quais são as novas alíquotas do IOF? Bem, a alteração afetou tanto pessoas físicas como empresas, ou seja, CNPJs, mas não afeta todas as operações de crédito. E o que é que mudou? Para compras internacionais, a gente teve aqui, ó, antes era cobrado 3,38% e agora é cobrado aqui, ó, basicamente 3,5%. Isso se você faz compras com cartão de crédito e débito internacional, cartão pré-pago internacional e cheques de viagem para gastos pessoais, ok? Antes era isso aqui, tá bom, pessoal? E olha, pela regra antiga, o IOF neste caso seria reduzido ano a ano até ser zerado lá em 2028. E essa redução gradual que vigorava desde 2022 foi interrompida, tá bom? Basicamente isso. Também com relação à compra e saque de moeda estrangeira. Para quem compra dólar, euro ou outra moeda aí, antes era cobrado 1,1%, tá? E agora é de 3,5%, pessoal. E isso afetou bastante aí muita gente, tá bom? Que muitas pessoas, muitos investidores, tá? Compram dólar, compram euro, e também muitas pessoas querem viajar, tem que comprar na moeda para onde quer viajar. E isso acabou prejudicando muita gente. Então, praticamente, se você vai comprar uma moeda ou vender, você vai ter que pagar aqui 3,5%. Já as remessas aqui teve um aumento também muito alto. No caso de remessa de recursos para a conta do contribuinte brasileiro no exterior, o IOF passa de 1,10% para 3,5%. Já na remessa de recursos para a conta de terceiros no exterior, a alíquota passa de 0,38% para 3,5%. Isso é um aumento muito grande, pessoal, tá bom? Tanto aqui para essa parte de moeda estrangeira, quanto para isso aqui.
Sem falar também nos empréstimos externos de curto prazo, o IOF era zero e passa a ser 3,5% apenas para operações com prazo inferior a 365 dias. Também temos os planos de previdência, tá? Quem tem isso aqui, as pessoas que têm planos do tipo VGBL, Vida Gerador de Benefícios Livres, não pagavam IOF. Agora, para aporte de mais de 50 mil por mês, a IOF de 5%. Tá? Isso afeta muitos investidores. Crédito para empresas. Regra geral, as empresas pagam IOF na contratação de crédito e pagam alíquotas diárias. Mas há um limite máximo dessa cobrança. Todos esses valores subiram. Na contratação era 0,38 e agora é 0,95. Na diária, 0,0041 e agora dobrou, tá? E o limite máximo de IOF pago era de 1,88% e agora 3,95%. Para as empresas do Simples Nacional, já as empresas que estão enquadradas no Simples Nacional, ou seja, aquelas que têm um faturamento máximo de até 44,8 milhões, tá? Limite de 2025, e que não são MEI, ou seja, microempreendedor individual, agora pagam as seguintes alíquotas de IOF para operações de crédito de até 30 mil reais. Na contratação, antes era esse valor aqui, que agora é 0,95. Na diária, era esse valor aqui, e agora é 0,002. E o limite máximo de IOF é de 1,95, mais que dobrou aqui. Tá bom? E para crédito acima de 30 mil, essas empresas vão pagar as seguintes alíquotas. Olha, aumenta mais ainda. Na contratação, 0,38% e agora 0,95%. Na diária era 0,0041% e agora dobrou. E o limite máximo de IOF pago era de 0,88 e agora é 3,95. Já para os microempreendedores individuais, vão pagar as seguintes alíquotas para créditos de até 30 mil reais. Olha, antes era esse valor aqui, permaneceu, tá? E aqui, a diária é de 0,00137 e agora é de 0,00274. E o limite máximo era de 0,88% e agora é de 1,38%. Já se esse valor for acima, tá? Ele permanece aqui de 0,38 na contratação, na diária de 0,041 e dobra agora. E o limite máximo, que era 0,88, agora é 3,38%. Mas vamos lá. Algo muda para empréstimo pessoal e outras linhas de crédito? Ou isso só vai afetar quem é aí basicamente empreendedor, tá? Calma. O IOF em operações de empréstimo para pessoas físicas não teve alteração, ok? Não teve alteração, tá bom? Por isso não se preocupe se você tem ou quer contratar algum empréstimo para fazer um financiamento. Apesar que hoje a taxa está muito alta. Tá? Sempre foi alto aqui no Brasil você financiar ou você pegar um empréstimo. E agora está mais alto ainda. Afinal, a Selic está em quase 15% ao ano. Ok? Mas enfim, praticamente aqui, vocês viram o que aconteceu. Invisto em fundos no exterior. Algo muda? Não. No dia 22 de maio, o Ministério da Fazenda divulgou que o IOF para as transferências para aplicações em fundos nacionais no exterior passaria de 0 para 3,5%. Contudo, no dia 23 de maio, no dia seguinte, o governo voltou atrás aí e acabou aí deixando essa taxa zerada, ok? Além disso, as remessas de pessoas físicas ao exterior destinadas a investimentos continuarão com a alíquota de 1,1% por operação. E agora, sobre as criptomoedas, o que é que vai mudar? Bem, acabou também impactando aí as criptomoedas. Mas vamos lá, clientes do Nubank, por exemplo, que compram e vendem criptomoedas pelo Nubank, passam a ter novas taxas, a depender do volume aí de criptomoedas negociadas. Vamos lá, olha, transações aqui de mais de 10 mil nos últimos 45 dias, tá? Antes era 0,2% e agora é 0,6%. Isso aqui, vocês podem observar, tá? Se for troca, agora isso aqui no Nubank vai depender de cada banco aí, de cada exchange, tá bom? Se isso vai aumentar, se isso vai ser igual, mas com certeza não vai ser aqui a mesma taxa,
tá bom? É claro, quanto mais você compra, mais você tem desconto ali em algumas taxas, ok? E não é só com o Nubank. Vamos lá, você tem o mercado Bitcoin, você tem a Binance, você tem a Nova Dax, enfim, e outros locais que você consegue comprar criptomoeda, tá bom? Mas basicamente aí, pessoal, afetou bastante, tá? Essa questão aí do IOF. Pessoal, porém, hoje, tá? No dia 9/6, o governo aí, tá? Decidiu fazer algumas alterações para tentar compensar aí o IOF, porém isso não acabou agradando o mercado, tá bom? E é claro, o índice Bovespa fechou em queda hoje, é a quarta queda consecutiva. Apesar que o dólar, né, ele também ficou abaixo de R$ 5,60 desde outubro que a gente não via esse valor, tá bom? Voltando aqui, ó, a gente percebe que o ministro Fernando Haddad, tá, o ministro da Fazenda, ele disse que a medida provisória que reformulará o decreto que elevou as alíquotas do IOF vai prever redução do gasto tributário de natureza infraconstitucional em pelo menos 10%. E o que aconteceu aqui? Ó? Preste atenção nisso aqui. Entre as medidas estão taxação de bets, tá? Que são casas de apostas, com a cobrança de títulos incentivados, como LCI e LCA, e fim da alíquota de 9% na cobrança da contribuição sobre lucro líquido, CSLL, de instituições financeiras que terão de pagar agora alíquotas de 15% e 20%. Ok? E conforme fontes, tá? O que acontece? O ajuste aqui do IOF retira a alíquota fixa para risco sacado, que tende a reduzir o impacto da medida em 80%. Basicamente aqui o governo tirou de um lado e colocou do outro. Foi basicamente o que o governo fez. E se a gente for analisar, isso aqui prejudicou, é claro, os investidores. Lembrando que as LCIs e LCAs são investimentos de renda fixa, ok? Olha, foi também citado, pessoal, que esses investimentos aqui, que eram isentos, e agora faz parte desse pacote, porém, o montante que vai ser arrecadado aí com esse conjunto de medidas representa apenas 1/3 do necessário. Ou seja, o governo vai ter que rever ainda. Ele precisa adicionar medidas para poder conseguir aí, tá, arrecadar mais. Ou seja, eu acredito que não vai ser parado por aqui agora, tá? E a gente vê aqui mais informações, ó, sobre criptoativos, enfim, eu acredito também que com certeza as criptomoedas vão ser taxadas mais, tá bom? E a gente só vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. Cai para R$ 5,56, ó, com queda de 0,14%. Olha, menor nível desde 8 de outubro, tá? Basicamente aí mais de 8 meses, tá bom? E nós tivemos aí essa queda, mas mesmo assim não agradou bastante aí o mercado, tá certo? Olha, as negociações dessa segunda foram dominadas pela expectativa em torno do anúncio das medidas para compensar a elevação do imposto sobre operações financeiras, ok? E é claro que os investidores não gostaram disso aí. Bem, o que a gente pode fazer agora é esperar e ver o que vai acontecer. Eu acredito que não vai parar por aqui, tá? Que muitos investimentos vão ser ainda vão ter suas taxas, seus impostos aumentados. Eu acredito que também as criptomoedas vai ser um dos principais afetados e vamos ter que aguardar para ver o que vai acontecer. Tá bom, pessoal? Aqui foi só um resumo do que aconteceu, do que mudou lá no IOF, do que mudou agora, para vocês terem uma noção. Aí, muita coisa para acontecer até sexta-feira, tá certo? Basicamente nisso ainda do mês de junho e tem muita coisa pela frente. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha com um amigo, com um familiar, com um colega. E se você não for inscrito, se inscreva no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.